Está entrando no ar Programa Saúde Total, trazendo para o seu conhecimento assuntos como saúde familiar, mental, espiritual, física e muito mais para você. Com Ricardo Vasques. Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, está começando na sua TV web, Grupo RC1, o seu, o nosso, o vosso Programa Saúde Total. E sempre falaremos sobre os 7 níveis de saúde. E hoje nós temos uma presença muito charmosa aqui no nosso programa, né? A Camila Campese, que é fisioterapeuta e quiroprata, certo? Camila, me explica um pouco aí da sua profissão. O pessoal confunde muito fisioterapia com quiropraxia. Me explica o que é, como se faz, qual a diferença, a formação. A palavra é sua. Tá, joia. Ricardo, primeiramente é um prazer imenso estar aqui com você. Eu acho que é muito importante a gente estar conversando sobre a saúde de um modo geral, né? É o que a população está precisando muito hoje em dia. Bom, para ser um quiroprata, no Brasil, a gente precisa fazer uma faculdade de fisioterapia. Certo. Então, terminando a formação de físio, o profissional tem a opção, se quiser se tornar um quiroprata, de fazer um curso de pós-graduação, então. Né? Em alguns países, a formação do quiroprata não é necessário ser fisioterapeuta. Mas no Brasil, legalmente, ainda estamos nesse sistema. Porque, se eu não me engano, não existe assim um órgão fiscalizador de quiropraxia, né? Sempre é fisioterapia, né? Porque o profissional que é fisioterapeuta tem o a gente tem o CREFITO, isso. CREFITO, né? O CREFITO, que é o nosso órgão. Uhum. Então, caso nós tenhamos que fazer algum tipo de ajuste em relação, inclusive, às especializações, é ele que cuida da gente. Legal, legal. E me explica, então, qual a diferenciação entre fisioterapia e quiropraxia? Tá, então vamos lá. O fisioterapeuta, ele trabalha de uma forma geral com toda a parte de reabilitação de um paciente, não só na reabilitação, mas na prevenção de muitas lesões. De uns anos para cá, a fisioterapia cresceu muito em todas as áreas médicas, né? Por exemplo, quando eu me formei lá em 2002, não tínhamos tantos campos de abertura, por exemplo, da forma que é feita hoje. Hoje o fisioterapeuta trabalha em toda a área médica, então desde um paciente oncológico, pulmonar, na área da cardiologia, na parte desportiva, que deu um grande boom aí de uns anos para cá. Enfim, toda a área médica, o fisioterapeuta pode estar atuando. Uhum. Uma outra coisa também muito interessante para o pessoal o fisioterapeuta hoje já é um profissional de primeiro contato. Ou seja, o meu paciente não precisa passar pelo médico para estar vindo ao meu consultório. Ele pode me procurar diretamente. Quer dizer, sentiu uma dor, alguma coisa, não há necessidade de procurar médico. Às vezes você pode um fisioterapeuta e ele já dá as orientações, a gente já dá orientação e obviamente que se for necessário então uma orientação ou trabalhar em equipe, a gente vai estar encaminhando para o médico sem dúvida alguma. Entendi. No caso da profissão de vocês têm a necessidade de algum exame mais minucioso, assim, como é que se diz, quando você tira a foto lá, a radiografia, uma ressonância. Coisas, vocês têm isso, ressonância, ou casos mais avançados, você faz uma anamnese do paciente? Como é que é o seu tratamento? Isso. O exame da imagem não necessariamente é tão importante no primeiro contato com o profissional. Né? Geralmente o paciente já chega com algum papelzinho ali, já fiz uma ressonância, já tenho uma radiografia. Então, obviamente, junto na anamnese, na conversa do primeiro contato com essa pessoa, a gente também analisa esses resultados de imagem que chegam para nós. Mas não é necessário, não. Por quê? Porque através da avaliação física e de todo depois um acompanhamento desse paciente, não necessariamente a gente precisa de um diagnóstico de imagem. Entendi. Eu costumo brincar que, vamos supor, uma pessoa que às vezes tem uma dor lombar. Se ela for tirar um raio-x, vai mostrar alguma coisa. Então, para que ficar procurando pelo em ovo? Não tem a necessidade. Você consegue, pela sua anamnese, a gente já passa um diagnóstico, fazendo os exames clínicos necessários de acordo
com o que cada um precisa, a gente já consegue passar um diagnóstico ali bem interessante. Caso, então, haja necessidade, a gente faz o pedido de um resultado de imagem. Um raio-x, uma ressonância, às vezes é um caso até de uma tomografia, e trabalhando junto com a equipe médica, a gente consegue um resultado muito bom. Incrível. Me fala, no consultório seu, você atende todo tipo de pessoa, criança, adulto, Sim. Grávidas, idosos. Sim. Você tem um público maior, menor? As crianças, a molecada procura fisioterapia, chega a procurar, sim, não? As crianças geralmente chegam para mim depois que eu atendi os pais. Porque daí, conversando durante a consulta, durante ali o tratamento, aí vem a pergunta, puxa, o meu filho tem tal coisa. Eu falo, seria interessante, então, a gente pode estar ajudando sim. Né? Mas sim, crianças eu também atendo, dá um trabalho bastante interessante aí de resultado, principalmente na prevenção de lesões. Legal. Idoso, você trata bastante idoso ou não? É um público menor? Sim, bastante. Antes da pandemia eu estava com bastante idosos, daí infelizmente devido à pandemia tudo fechou e para eles retornarem aos tratamentos ficou um pouquinho mais complicado. Sei. Mas eles já estão Uma voltando. questão de medo? Ou... Uma questão de medo, uma questão de, às vezes, até financeira, porque muitos perderam, não é que perdeu a pensão que eles têm direito, mas alguns estão passando por um certo de dificuldade, outras pessoas perderam familiares. Entendi. Então, tem esse tipo de dificuldade. De se soltar, de querer confiar mesmo que está tudo certo. Sim, mas é bem tranquilo. A gente Entendo. trabalha sempre com muita segurança. Quer dizer, então que você começa tratando pai e mãe e acaba esticando para a família inteira. Geralmente é assim. Você passa passa aí Passa a familiagem toda. A linhagem a toda. linhagem toda. Que legal. Quer dizer, aí você deixa todo mundo na linha, Deixamos todo mundo alinhado, sim. Legal. Você já pegou algum desafio grande assim no seu consultório, algum caso que te marcou ou alguma evolução? Conta pra gente. Já sim, Ricardo. Já apareceu para mim uma vez um caso de uma artroplastia, que é uma cirurgia de troca da cabeça do fêmur, da bacia. A pessoa, infelizmente, teve um grau de infecção muito alta e foi bastante complicada a recuperação desse paciente e a parte realmente de estar colocando essa pessoa num bem-estar e voltar às suas atividades físicas naturais, né? Que a gente chama de AVD. E nesse tratamento, vamos entrar um pouco na minúcia desse tratamento. Você deve ter sido um tratamento bem longo. Foi um pouco longo, sim. Foi um pouco longo. A parte da reabilitação demorou bastante. E a reabilitação, a sua atuação, ela foi no começo do tratamento, assim, porque você falou que ela estava com infecção, esse tipo de coisa. Mesmo com esse tipo de coisa, você precisa procurar um fisioterapeuta para ter mobilidade, para não atrofiar o membro, é isso daí, sim? Exatamente. A gente trabalha em toda a parte de não deixar aquela musculatura atrofiar, ou então irem acontecendo as capsulites, que a gente chama. O endurecimento dessa articulação, impedindo ou levando ainda mais tempo para esse paciente voltar a andar normalmente, no caso específico desse que foi no quadril. Então, é aquela velha história. Se você não põe para funcionar, acaba atrofiando. Enferruja. Enferruja. Esse aqui é um terminho que vocês usam. Mais ou menos. E se enferruja, tem como mudar ou não? Tem como mudar. A gente volta, então, assim, daí uma reavaliação ou uma avaliação, dependendo do como esse paciente chega para a gente, e de acordo com a necessidade dessa pessoa, a gente monta um prognóstico, ou seja, um plano de tratamento, e a gente vai explicando para o paciente como é que vai ser a partir do dia da nossa avaliação e todo o processo da própria recuperação dele, né? Pode ser que seja mais rápido ou não, daí vai depender de como o paciente vai respondendo ao tratamento. E no caso do tratamento seu, você faz um tratamento coadjuvante com musculação, com isso, aquilo, você aconselha? Não? Como é que fica nessa parte? A gente sempre está conversando com os educadores físicos, dependendo do caso. E o fisioterapeuta passa os exercícios na parte da reabilitação, ou seja, se é um paciente que necessita de um aumento da força muscular em determinado
determinada parte ali do seu corpo, né, que a gente está tratando. Então, a gente orienta e faz toda essa parte também. Mas é interessante também trabalhar em equipe, né? Às vezes, aquela pessoa que gosta de ser mais ativa e fala, já posso voltar na academia? Se ele já tiver a ponto de levar a alta da terapia, sim. Então, a gente trabalha junto daí com o educador físico, nesse caso, por exemplo. Ou com o nutricionista, ou às vezes até psicólogos, a gente trabalha bastante junto. Porque as pessoas, depende do estado emocional dela, aquela dor volta. Ah, é? É muito interessante. Então, às vezes, a dor pode ser emocional? Não é que a dor é emocional. A gente chama que a dor pode estar relacionado a um processo de é uma dor psicossomática. Principalmente nos pacientes com dores agudas. A gente classifica a dor entre aguda e dor crônica, né? Tem a dor subaguda também, que fica no meio aí. Uma dor aguda, a gente considera que ela começou hoje e dura até 3 meses. A partir do 3º mês, se é uma dor recorrente que não passa, a gente já considera que isso é uma dor crônica. A dor crônica, geralmente, quando ela é tratada, o paciente se reabilita e ela passa, o paciente vai e continua a sua vida normal. De repente, a mesma dor volta. Aí você continua conversando com esse paciente e não acha a causa da dor. Não foi um trauma, não foi um acidente de carro, não foi, às vezes, uma queda, um acidente no trabalho, ou uma lesão do esporte. Então, é aí que entra o trabalho junto com a psicologia, para a gente estar trabalhando também isso. Puxa, é um paciente mais ansioso, é um paciente que já tem quadros de depressão, é esse paciente que está passando por um momento difícil. Por que essa dor volta com tanta recorrência e a gente não consegue cessar? Quer dizer que, deixa eu ver se eu entendi, quer dizer que pode ser uma dor originária de um trauma, de uma coisa física, uma coisa mental, assim, e que se torna física. Sim. Então acaba caindo naquele nosso quadro, né, da saúde, dos 7 níveis de saúde. Elas se entrelaçam, né? Totalmente. Esses 7 níveis de saúde, eles se entrelaçam. Sim. Quando esse binômio veio para a gente aqui, veio na minha mão, eu bati o olho e falei assim, é isso. Esse vai ser o norte do meu programa, esse vai ser a minha toada. E cada pessoa que eu entrevisto, eu vejo como se faz essa interligação dos 7 níveis de saúde, que acabam se entrelaçando, se interagindo, uma coisa puxa a outra, não é verdade? Sim, é verdade. É incrível. Então, uma coisa que pode ser assim, de sentimento, de uma experiência que a pessoa teve, se torna uma coisa física. Pode ser que sim. E aí você tem que tratar o físico e o mental. O emocional, sim. E o emocional, emocional ou mental, para resolver de uma vez. Sim, porque a gente vai em busca do quê? Da qualidade de vida dessa pessoa. Qualidade de vida, pessoal, escuta bem. É esse o nosso lema, qualidade de vida. Gente, estou adorando a conversa aqui, está muito interessante. Mais alguma outra coisa interessante que você queira falar da sua área? Você atende atletas também? Sim, trabalho bastante na área esportiva. É interessante porque a quiropraxia começou a aparecer na área esportiva na década de 80 nos Estados Unidos, em uma Olimpíada de Inverno, onde uma equipe toda médica foi junto dos atletas e lá começaram os primeiros ajustes na área esportiva, nesses atletas que às vezes estavam machucados das articulações. Então, vamos fazer um ajuste de articular aqui ou ali para evitar lesão. E foi aí que foi o grande boom, e desde então a quiropraxia tem crescido muito nessa área esportiva. Então, sim, os atletas estão se beneficiando muito com o nosso tratamento de alinhamento. Que legal, fantástico. Provavelmente eu vou fazer algum tratamento com a Camila, porque vocês sabem, né, pessoal, que eu vou me meter aí a fazer um triatlon, vou me dispor, vou me desafiar, e com certeza você vai me auxiliar alguma coisa, hein, Camila? Vai ser muito bem-vindo, vamos lá conhecer. Legal. Agora, pessoal, vamos dar um tempinho aí para falar dos nossos patrocinadores. Entrou um patrocinador novo, que é a Granja Avante. Tá? A Granja Avante faz ovos, né? E eu vou te fazer uma pergunta, Camila. Você gosta de ovo? Eu gosto de ovo. Você gosta? Você consome ovo? Consumo. Tá. Então, pessoal, a Camila falou que gosta de consumir ovo. Eu sou um louco por ovo. Eu como uns 6, 7 ovos por dia, tranquilamente. E, não dá colesterol. Antigamente tinha esse mito acabou. Esse mito acabou. Inclusive, vocês vão ver imagens da Granja Avante e também tem um vídeo de um médico cardiologista que fala sobre esse tipo de situação.
Coloca aí o vídeo da Granja Avante e depois do cardiologista. Estamos em Jaú para conhecer a Granja Avante. Desde 1990 é referência na produção e na comercialização de ovos. E eu te convido a conhecer mais sobre essa empresa que é referência no mercado nacional. A Granja Avante foi fundada por 5 irmãos na década de 90. A empresa familiar já soma 32 anos de profissionalismo e sucesso. Hoje conta com galpões climatizados e um alto controle de medidas sanitárias, tendo todos os requisitos legais e ambientais, recebendo assim o registro de operação junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Tudo pensado para oferecer ovos de qualidade aos clientes. A Granja Avante é uma empresa familiar. Ela tem início na década de 90 com 5 irmãos. Esses 5 irmãos comercializavam ovos na rua e em pequenos empreendimentos. Com a expansão das vendas, acentua a necessidade de melhor qualidade, de buscar qualidade para esses clientes que eles estavam fornecendo, né? Aí surge a ideia de montar a granja e ter, assim, a sua produção própria. Hoje, nós atendemos todo o interior de São Paulo, prezamos sempre a qualidade, desde a compra dos melhores insumos, até treinar toda a equipe, aquele colaborador que vem novo. Então, a gente faz muito esse trabalho, tá? ênfase na qualidade para atender o cliente final. Então, essa junção vai resultar no quê? Na referência que nos tornamos hoje. Tanto na produção quanto na comercialização dos ovos, hoje no interior de São Paulo, nós nos tornamos referência. Atualmente, a Granja Avante faz a separação e a embalagem de 180 mil ovos todos os dias. E quem vai contar mais detalhes para a gente sobre a produção é o Diego Avante, ele que é o gerente da produção aqui da granja. Diego, como que funciona quando esses ovos saem da granja e chegam aqui ao entreposto? Qual é o processo que esses ovos passam até a chegada na casa do consumidor? Atualmente os ovos são catados na granja, né, e chegam para a gente aqui através de caminhões, 2 vezes ao dia. Isso garante que todo o processo dos ovos sejam frescos todos os dias. Os ovos chegam aqui, então eles vão ser pesados um a um e depois separados. Como funciona isso? Isso, através de máquinas a gente consegue fazer essa classificação por pesagem e embalando de acordo com o que o mercado pede. Cada ovo tem uma destinação, seria isso? De acordo com o peso dele? Exatamente, cada classificação, cada peso, né, tem uma determinada embalagem e na onde a gente manda para o mercado, conforme ele pede. Hoje são 180 mil ovos todos os dias, é isso mesmo? Exatamente. Chega da granja pra gente 2 cargas de ovos, com 90 mil ovos mais ou menos cada uma, certo? Isso a gente faz a classificação e a embalagem delas. São quantas caixas e quantas bandejas, você tem ideia? Ao final do dia totaliza aí 180 mil ovos, que dá em torno de 500 caixas dia. Cada caixa tem quantos ovos? 360, é isso? 360 ovos com 12 bandejas cada caixa. Todos os dias, ou seja, o ovo chega muito fresco para o consumidor final. Exatamente. Até esse processo de colher 2 vezes na granja é para garantir esse frescor na mesa do nosso consumidor. O cuidado especial desde a produção dos ovos, a coleta até a entrega aos consumidores fez com que a empresa Granja Avante recebesse o prêmio APAS em sua última edição no ano de 2019. Reconhecimento por todo o trabalho de uma equipe comprometida e dedicada ao longo de 32 anos. Granja Avante, tradição em ovos de qualidade. Quais os 8 benefícios
que comer ovos todos os dias podem trazer para a sua saúde. Oitavo benefício, eles ajudam seus olhos. Como eu falei, os ovos têm alguns antioxidantes, especialmente luteína e zeaxantina. Uma das consequências do envelhecimento é a piora da visão. Então, eles ajudam a neutralizar alguns dos processos degenerativos, como cataratas e degeneração macular relacionada à idade, que é a principal causa de cegueira em pessoas com mais de 55 anos. E a gema do ovo contém luteína e zeaxantina. Então, não adianta comer apenas a clara. Você vai perder esse benefício. Além disso, os ovos são ricos em vitamina A e a deficiência de vitamina A também pode causar cegueira. Sétimo benefício, os ovos podem melhorar seu cérebro. Os ovos são ricos em colina, que é um nutriente importante para seus neurônios e que a maioria das pessoas não consome o suficiente. Um ovo inteiro é uma excelente fonte de colina. Contém mais de 100 mg desse nutriente, estando entre as fontes com maior quantidade de colina que existe. A colina é usada para construir membranas celulares e nosso cérebro e sistema nervoso precisam dela para memória, para humor, controle muscular e outras funções. Além disso, o ovo é rico em B12, que também ajuda nos seus nervos. Sexto benefício, melhora sua imunidade. Os ovos são ricos em vários micronutrientes vitais de suporte imunológico, como selênio, além da vitamina B12 e vitamina D. Só para você ter uma ideia, a gema do ovo é um dos poucos alimentos que contém naturalmente vitamina D. 2 ovos fornecem mais de 80% da ingestão diária recomendada de vitamina D. Quinto benefício, pode ajudar a perder peso. Os ovos satisfazem. Como eu falei, os ovos são repletos em proteínas de alta qualidade e, como eu venho reforçando nos vídeos anteriores, as proteínas aumentam seu metabolismo e trazem saciedade. Se você comer os ovos já no café da manhã, você se sentirá satisfeito por mais tempo, o que vai ajudar você a evitar a beliscar antes do almoço. O consumo de ovos também pode ajudar a reduzir as variações dos níveis de glicose, o que pode ter grandes benefícios para quem é pré-diabético ou diabético. Quarto benefício, ovos podem diminuir seus triglicerídeos. Comer ovos, especialmente aqueles que são enriquecidos com ômega 3, podem abaixar seus triglicerídeos. E os triglicerídeos são um tipo de gordura que pode aumentar seu risco de placas de gordura. Então, quanto mais baixos os triglicerídeos, melhor para a sua saúde. Terceiro benefício, os ovos podem reduzir seu risco de ter um derrame. Parece que um ovo diário pode diminuir seu risco, especialmente de ter um derrame hemorrágico, o AVCH. Em um estudo chinês, as pessoas que comiam ao menos um ovo por dia tinham quase 30% menos chance de morrer de AVCH do que aqueles que evitavam ovos. Segundo benefício, pode melhorar a saúde dos seus ossos. Se você tem osteopenia ou osteoporose, seria interessante você acrescentar ovos na sua dieta. As claras contêm prolina, que é precursor do colágeno, que fortalece os ossos, e as gemas podem melhorar o metabolismo ósseo, além de possuir a vitamina D, fósforo, cálcio, que podem aumentar a densidade dos seus ossos e deixar seus ossos mais duros. E primeiro benefício, os ovos podem aumentar seu HDL, colesterol bom. Voltando ao tópico do colesterol. Quem ingere 2 ou mais ovos por dia pode aumentar seu HDL, o colesterol bom, em cerca de 10%. Claro, o LDL, que é o colesterol ruim, nos 30% que são hiperrespondedores, os 2 ovos também podem aumentar o LDL. Mas tem um porém. O consumo de ovos parece alterar o padrão de partículas de LDL. De LDL pequeno e denso, que faz mal para a sua saúde, para o LDL grande, que tem menos risco de doença cardíaca. Bom, voltando à nossa conversa aqui. Camila, vamos abrir um leque diferente aí. Você falou que você trata reabilitações, atletas e tal. Você tem alguma área que você atende lá mais? Ou você... a mescla dos seus pacientes são bem ecléticas? Como é que você me diz? Está bem misturado no momento. Está bem misturado. Está bem misturado. O que está chegando muito lá na clínica são pessoas, devido ao home office, muitas dores nas costas, porque estão o dia todo sentado na frente do computador. Certo. Uma tendência. Uma tendência, exatamente. Uma tendência que o pessoal tem ficado bastante nas mesas, né, trabalhando. Então, é o que mais tem aparecido para a gente. Ou lesões dos esportes. Lesão do esporte. Lesões do esporte. Quando você fala lesão do esporte, é aquele
atleta de final de semana ou é aquele atleta que não é profissional e acaba querendo se meter a besta, faz um pouquinho a mais ou errado e acaba tendo lesão? Um pouco dos dois. Um pouco dos dois. Tem atleta só do final de semana, mas tem um atleta que faz a sua atividade física a semana toda e que vem a ter uma lesão, né? A lesão acontece por N motivos. Então, a gente também aconselha nisso e a gente trabalha junto. No caso de dentista, de médico e tal, médico a gente vai mesmo quando está com a dor. Certo. Dentista dizem que é bom você ir de tantos em tantos tempos no dentista. No caso do fisioterapeuta, como é que é o formato? Por exemplo, eu sou um atleta, então eu gosto de musculação, eu gosto de praticar muito esporte. Eu tenho que frequentar o teu consultório com frequência? Sim, não, só quando tiver dor? Como é que você orienta o nosso telespectador aí que está nos assistindo para seguir na qualidade de vida dele? A área da quiropraxia é interessante, ele sendo atleta ou não, um cidadão comum está vindo procurar a gente para uma avaliação. Aí a gente vai fazer uma avaliação de toda a parte músculo, esquelética e também neural. Então a gente vai em busca realmente de uma avaliação bem completa dessa pessoa. Eles passam por um processo de avaliação postural, se a pessoa está alongada ou não, mobilidade, que também é muito importante a gente trabalhar, e, óbvio, de acordo com a queixa desse paciente do porquê que ele chegou para mim. Entendi. A partir daí, então, a gente monta um protocolo. Então, quantas sessões vão ser necessárias para que aquela pessoa leve alta. E da alta em diante é necessário, assim, não é que é necessário, mas a gente orienta que volte a nos visitar entre 4 a 5 semanas para fazer a manutenção. 4 a 5 semanas é quase um mês e meio. A cada mês e meio seria interessante. Por quê? Porque aí a gente deixa a coluna alinhada, toda a parte das articulações, na área da quiropraxia, a gente deixa o corpo bem em dia aí para o dia a dia. Entendi. Por falar em deixar a coluna alinhada, esse tipo de coisa, aí eu olhei para você sempre está com uma postura sempre bem retinha. Você sempre foi assim? Uma questão de profissão? O que você me fala? A gente vai tomando uma consciência corporal durante os anos de trabalho, né? Então, eu tento me policiar um pouco mais. E daí aqui, agora... Tá. Vamos pegar carona nesse seu comentário. É consciência corporal, tudo mais. Como você aconselharia o nosso telespectador a tomar cuidado? Por exemplo, eu já ouvi falar que para você pegar uma caneta, você pode... Para pegar caneta, não necessariamente eu abaixo toda a coluna. Às vezes eu flexiono toda a perna. É porque eu também como eu faço bastante musculação e tal, a minha musculatura de perna é boa. Mas às vezes eu agacho inteiro, é o certo, não. Você tem metodologias cuidados que você pode tomar no seu dia a dia para evitar lesões, para ter um conforto melhor, uma qualidade de vida melhor. Existe algum tipo de orientação que você possa dar? Sim, a gente passa as orientações também de acordo com a idade dessa pessoa, né? Então, às vezes, é um idoso, no exemplo da caneta, que quer pegar a caneta no chão, a gente, às vezes, orienta até, olha, o seu José, por exemplo, apoie o seu pé na bancada para pegar a caneta, ou então sente-se num banco ou numa cadeira e alcance esta caneta. Direto. Não vá direto ao chão, por quê? Pode acontecer aí um monte de coisa. Pode cair, pode tropeçar, pode travar a coluna na hora de levantar. Nossa, aí travou, pegou a caneta, mas não saiu do chão não voltou, por causa da ficou ali. Então, assim, aí, por outro lado, tem aquele adolescente ou uma pessoa adulta de 20 anos, 25 anos, que é super ágil e simplesmente agacha para pegar a caneta e nunca sente nada. Então, tentar flexionar o joelho para estar indo buscar o objeto ao chão. A caneta, óbvio que é um exemplo bem bobo do nosso dia a dia, mas a gente mais orienta, às vezes, quem trabalha carregando caixas, né? Objetos mais pesados. Então, está usando mais da flexão de joelho e quadril, ao invés de só estar levando a coluna lá na frente para fazer a flexão e extensão desse tronco. Você falou assim de carregar peso e tal. Me lembro uma vez que eu fiz uma reforminha em casa. Olá. Nossa, meu Deus do céu. São nos exemplos mais bobos do dia a dia. Então, aí, escuta só, ia colocar piso na frente de casa e tal, e aí o cara comprou o piso. Eu comprei o piso do cara e levei em casa,
na época, a esposa, não gostei do piso, o filho, né? Não gostei, tá, troca, não sei o que lá. Aí trouxe umas outras pessoas, não, é esse daqui, tá. Aí o cara o cara não tinha loja aqui em Grajaú e tal, não era certo. Eu troco para você. Não, deixa que depois eu troco. Eu falei, aquela insegurança, será que ele vai trocar? Eu vou perder, vou morrer com esse piso aqui. Sabe aquela Aí chegou um dia, eu nunca vou me esquecer. Eu estava num desespero, aí eu cheguei e falei assim, o que vai acontecer e tal. Eu pedi, meu Deus, me dá uma luz e tal. Aí eu fui para a missa, era domingo, olha só, eu fui para a missa. Quando eu voltei, ele estava com a loja aberta. Eu falei, nossa, vai ser agora mesmo. Corri em casa, peguei os pisos, taquei no carro, assim, alguns pisos, né? Porque era uma quantidade grande, porque a frente de casa é 13 por, não sei o que lá, quiser uma quantidade grande. Eu peguei 2, 3, coloquei no carro assim, levei lá, falei assim, vim trocar aqui e tal, posso pegar e tal? O cara ficou meio assim, assustado. Não, pode. Aí comecei a trocar, fiquei colocando assim, né? Ele falou assim, olha, você vai demorar um século para fazer isso. Aí ele falou assim, você não quer fazer o seguinte, dá 20 conto aí de gasolina, põe 20 conto de gasolina na minha picapezinha, ele tinha uma picapezinha, aquelas furgãozinho pequeno, sabe? Você põe os pisos aí, você leva, a gente te ajuda a colocar os pisos aqui, lá na sua casa você põe os pisos lá, e beleza, né? Eu te ajudo lá. Aí ele falei, beleza e tal. Não, peguei e falei, lógico, né? Vou levar no meu carro, vou levar 10 anos para ir, voltar. De que eu vou gastar de gasolina. Aí peguei a pampa dele lá, colocamos o piso. Ele me ajudou a colocar os pisos e ele também me ajudou a tirar. Mas ele me ajudava meio assim, né? E eu pegava, e eu doía. Eu falei assim, nossa, meu Deus do céu, não quero ver. Menina. No outro dia eu não conseguia me mexer quase. Eu passei, não fiz academia nessa semana, fiquei uma semana travado, tive que ir, fui num massagista lá que eu conhecia, não fui num fisioterapeuta, fui num massagista lá, o cara pegou, colocou no lugar e tal, e ainda fez tomar remédio. Foi feia a coisa. Ele falou assim, nossa, você até lesou, não sei o que lá, inflamou. Então é bem isso daí, Pode né? acontecer, sim. Pode acontecer. É muito comum. É muito comum você pegar esses casos. É a dona de casa que foi lavar o quintal e carregou o balde e travou na hora de pegar o balde pesado cheio de água. Então, a culpa não é do balde. Aquela musculatura já estava propensa a ter algum tipo de lesão e naquele momento daquela atividade ali, ela lesiona, né? Pode ser muscular, pode ser neural, pode ser tendíneo e pode ser realmente a parte da coluna dela ali que deu uma desalinhada, que a gente chama. Pegando carona em mais esse seu comentário, eu adoro pegar carona, você já percebeu, né? Então, pegando carona nesse comentário da Camila, para evitar esse tipo de situação, meu telespectador, pratique exercícios, comece a fazer uma academia de musculação. Eu falo isso para um monte de gente, mas eu não gosto de academia, não gosto de puxar ferro, o pé vai aqueles maromba, é para aqueles maromba. Não é, gente, musculação não é só para maromba, é saúde, gente. É uma das melhores práticas que existe na educação física, é musculação. Eu estou virando fã de musculação, estou aconselhando para Deus e o mundo. Não é verdade? Não é importante? É importantíssimo. E, às vezes, se a pessoa que realmente não gosta da academia, tem um monte de esporte que pode ser praticado. Uma simples caminhada no final do dia ou no começo do dia também vai ajudar muito essa pessoa a melhorar aí um monte de coisa. A parte cardiovascular, parte articular, musculatura e por aí vai. É só benefício. Então, é aconselhável você fazer todo esse tipo de situação, fazer sempre uma atividade física para prevenir, para ganhar musculatura, para evitar lesões. Evitar lesões, é a prevenção, né? E sempre visitando um fisioterapeuta, Por favor, vamos lá. Por favor, né? E um quiroprata. E o quiroprata também. Beleza. Vamos dar um tempinho agora, nós vamos falar assim agora de alguns dos nossos patrocinadores, um outro patrocinador nosso, o RJ Beach Tênis. Apresente as imagens aí. Fala pessoal do programa Saúde Total, estamos aqui no RJ Beach Tênis, onde neste final de semana, agora, vai ter o campeonato do Ronald McDonald's. Isso é um evento beneficente do Ronald McDonald's aqui no RJ Beach Tênis. Nós vamos fazer umas imagens, conversar com o Ray, que é o proprietário aqui do RJ Beach Tênis, e falar sobre o evento e também ter algumas imagens aí do pessoal aqui no evento, ok? Acompanhe aí no nosso programa Saúde Total e nos nossos canais também. Um grande abraço!
Boa noite, pessoal do programa Saúde Total. Como eu falei, estamos aqui no evento da casa do Ronald McDonald, aqui no RJ Beach Tennis. Estou aqui com o Ray, e o Ray vai falar um pouquinho sobre o que é esse evento, como vai ser, se vai ter premiação, se não vai. Tem alguma parte beneficente também que vai ser destinada à entidade. Comenta tudo, a palavra é sua, Ray. Legal. Manda a bala. Boa noite, pessoal. Então, esse aqui é um evento que a gente fez em prol à Casa Ronald McDonald. A gente tem várias categorias aqui, começou na sexta-feira, ontem, né? Já com a categoria 40+, masculina e feminina. Hoje a gente tem as categorias A, B e C e amanhã ainda tem as missas. Então esse evento surgiu de uma conversa que a gente tinha para poder também fazer essa parte social, né? Poder ajudar as crianças lá da Casa Ronald McDonald. Então, toda a verba adquirida é doada lá para a Casa Ronald. Que legal, fantástico. E a gente tem premiações aqui até R$8.000. Legal. Além dessas premiações, o dinheiro que você arrecadou com patrocínios e tudo mais também vai ser destinado para a Casa Ronald. Fora a premiação, o restante é tudo doado. Tudo doado. Legal, fantástico. Inclusive, a gente tem até atletas que estão recebendo as premiações e revertendo lá para casa lá. Eu acho que tem que ser isso, né, galera? Tem que fazer o bem. Quem faz o bem, recebe o bem. E vou te falar também, e bate naquele nosso binômio lá da saúde, né? Porque você está promovendo saúde, ajudando uma entidade que trata de saúde de crianças, aí com esse problema de câncer, que é uma coisa muito triste, mas que é uma realidade que a gente tem que conviver. E ao mesmo tempo você trabalha a parte financeira, a parte do esporte. Isso. Você une todos os 7 pontos da saúde, verdade? Exatamente. E o legal também é que vem pessoas de vários lugares também daqui da região. Certo. Então eles acabam vindo para cá também, acabam participando, contribuindo, jogando e ajudando. Fica um evento positivo, onde você promove a saúde, e a saúde financeira, a saúde econômica, a saúde familiar, que você vai ajudar famílias que precisam aí, que estão lá na casa do Ronald McDonald, que precisam dessa ajuda. Então vira aquele círculo que a gente fala no nosso programa da saúde. E o Ray está promovendo isso daí aqui no evento. Legal, galera? Ajudar o bem sem olhar a quem, né? É isso aí. Dê um abraço aí para os nossos patrocinadores e acompanhe as imagens aí do evento, que vai ter imagens também depois dos campeões e tudo mais. Muito ok? bom. Valeu, pessoal. Obrigado pela participação. Voltando à nossa conversa aqui, acabamos de ver nossos patrocinadores, aí um dos nossos patrocinadores, e o beach tênis é muito legal, né? Sim. Você já pegou alunos de beach tênis aí na sua clínica? Não pegou? Como é que foi? No momento, eu estou com 5 pacientes do beach. Ah, é? Que legal. 5 pacientes do Que beach. legal. Então, tem 5 pacientes lá do beach. Estou cuidando de 5 pacientes do beach. Das lesões que o beach causa, 22%, se eu não me engano, são de cotovelo e antebraço. Né? Por quê? Porque essa pessoa chega para praticar o esporte e às vezes não tem o preparo físico necessário. Entendi. Não é que ela não possa praticar o esporte, ela deve, mas precisa trabalhar junto numa equipe de realmente fazer um fortalecimento, trabalhando junto ali com o pessoal da aula do beach, e daí o educador físico vai estar orientando esse aluno dele. No caso de lesão e prevenção, então, ele pode estar me procurando para a gente também trabalhar isso. Se for, então, um caso de um tratamento, a gente trata para deixar esse aluno ou esse atleta afastado o mínimo tempo possível das quadras, principalmente em época de campeonato. É muito importante, se o cara for fazer campeonato, alguma coisa desse tipo. Sim. Mas mesmo se ele for um atleta do dia a dia, Sim, também é importante, com né? Porque ele certeza. começou uma atividade, de repente, por causa de uma lesão, ele tem que parar. Tem que parar. Aí é uma coisa chata, né? Perde o ritmo, aí perde o interesse, vira uma bola de neve, Sim, né? Para evitar a bola de neve, é bom sempre estar visitando Dando um fisioterapeuta, um quiroprata. Sim. Legal. Suas considerações finais aí, o que você tem para dizer em relação à sua profissão,
uma mensagem para o nosso telespectador, dê um feedback aí para a gente, por favor. Bom, Ricardo, eu sou suspeita para falar porque eu adoro a fisioterapia, eu adoro trabalhar com saúde e tá levando a saúde para esse público, né? Então é muito importante, todo mundo está cuidando, nunca é tarde para começar. Então, desde a criança até o idoso pode estar procurando um tipo de atividade física e procurando ajuda, se for necessário, um acompanhamento mais profissional. Eu também acho que também é muito importante um trabalho em equipe, com a equipe multidisciplinar, e com que esse paciente ou essa pessoa, esse atleta, procure um profissional qualificado. Muito legal. Então, o seu conselho é procure um quiroprata, procure um fisioterapeuta, mas sempre com uma equipe multidisciplinar para você, dependendo do objetivo desse atleta ou dessa pessoa. Sim. Fantástico. Dá seu telefone, seu contato, endereço, tudo mais. A palavra é sua aí. Eu estou na cidade de Jaú, então. A gente trabalha ali na rua Campos Sales 68. O meu espaço chama Espaço São Lucas. O telefone de contato é 14 981 38 38 59. Mais uma vez, bem devagarzinho para o pessoal anotar. 14 981 38 38 59. Certo. Pessoal, agora vamos para a nossa mensagem final do programa, que seria também do nosso eterno campeão Ayrton Senna do Brasil. A mensagem é a seguinte: na adversidade, uns desistem, enquanto outros batem recordes. Então, a mensagem que fica para você, meu telespectador, é: nunca desista. Sempre crie objetivos, crie novos desafios. Logicamente, se preocupando com a saúde, porque saúde é importante, o resto é irrelevante. Mas procure desafios. O seu corpo precisa ser desafiado, você precisa se mexer, se alimente direito. Procure profissionais que te ajudem nesse tipo de situação, um fisioterapeuta, um educador físico, um psicólogo. Procure trabalhar a sua saúde nos 7 níveis de saúde. Isso é muito importante. E essa é a nossa mensagem final. Quero agradecer a presença de todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Encerra o programa de hoje. Saúde Total. Até o próximo programa. Espero você.